Então a gente vai começar a nossa jornada com essa luz aqui mesmo, que é a luz do sol. Olha aqui como é que fica a mão. Mas é assim mesmo que eu vou começar falando sobre a carta do louco. O louco, ele, se a gente pensar a jornada do louco como um tabuleiro, sabe esses jogos de tabuleiro? Então o louco seria o peão. E a cada casinha que ele vai passando nesse tabuleiro, ele vai desenvolvendo algum aspecto da psique dele. Então é mais ou menos assim que vai funcionar a jornada. E o louco é aquele que começa essa jornada. Então, se a gente for ver, o louco é esse ser, ele está diante de um abismo, então está tudo escuro na frente dele. Tem esse cachorrinho aqui, algumas pessoas vão dizer que está segurando o louco, outras vão dizer que está empurrando o louco, mas o fato é que assim, o louco ele não tem opção. Ele está ali diante do abismo, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que se lançar, vai ter que correr o risco, vai ter que dar o primeiro passo sem segurança nenhuma, sem saber o que vai acontecer. Então, da mesma forma que a gente começa, né, tem uma folha em branco, a gente vai começar a fazer um desenho, a gente começa com o risco. Né? Isso é risco. Começa, e aí a gente não sabe o que vai virar. Se aquele desenho vai virar um círculo, um quadrado, se vai virar uma obra de arte, ou se vai... Então, qualquer coisa que a gente se lança, né, como ele é esse começo, então é como se tivesse assim, um chamado interno de se lançar em uma aventura, mas sempre tem é, esse cachorrinho que em alguns lugares segura, que é e aí, será que você se lança ou será que você não se lança? Aquela pulga atrás da orelha, aquela insegurança, aquele medo inicial que dá para se lançar numa coisa que a gente não sabe o que é. Às vezes é um novo projeto, às vezes é uma viagem. é, a gente tem medo porque é desconhecido, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Mas o louco ele sempre pede o risco, porque não tem opção, ele já chegou lá no abismo, não tem volta. Tô aqui, então vai aqui mesmo. Então é sempre quando a gente recebe esse chamado que nem para começar essa jornada, você deu o primeiro passo, né? Você talvez ficou com medo, inseguro, pensou, será que faço, será que não faço? Tá, vou entrar. Primeiro passo, não sei o que vai acontecer a partir de agora nessa jornada. Estou dando o primeiro passo, estou ouvindo essa intuição, essa sensibilidade. E então, louco, essa figura que está diante ali do abismo, vai dar o primeiro passo, ele carrega consigo uma tronchinha. Essa tronchinha, o que eu costumo dizer é que quando a gente vem para cá, para esse mundo, é como se a gente recebesse uma tronchinha de possibilidades, de talentos. E esses talentos eles vão acompanhando a gente ao longo da nossa jornada de vida. Então, se você, por exemplo, fazer um mapa astrológico ou um mapa numerológico, você vai ter acesso, por exemplo, numerológico, você vai ter acesso aos números que, ao serem interpretados, você vai ter um conhecimento maior sobre quem você é em essência, porque aqui a gente está falando do número zero, então não tem forma ainda, não tem nada, é vazio, mas tem um potencial, né, que tem esses números na numerologia, no zodíaco vão ser os signos e por aí vai. Então, tem esses números aqui, que são esses números? E aí, quando eu tenho acesso de interpretação, eu passo a conhecer um pouquinho melhor sobre quem eu sou em essência. E são esses números, né, ou esses planetas, essa configuração, essa singularidade, que vai me acompanhar ao longo da vida. E conforme eu vou caminhando, eu vou adentrando a camadas mais profundas dessa singularidade. Então, é, sei lá, eu sou de signo X, acidente Y, e tananã, tananã. No começo da vida, isso se manifesta de uma forma. Conforme eu vou me desenvolvendo, isso vai ganhando mais profundidade e você vai criando mais sutileza na sua composição, porque não é uma coisa taxada. Por isso que eu não gosto muito quando alguém chega e fala assim: olha, você é signo de touro, gosta de comer, é isso, assim, assado. É muito taxado isso. Touro é uma potência sensorial, uma potência é, de corpo, de matéria. E essa potência, se a gente está muito aberto, a vida toma a gente, ela faz milagres com essa potência que a gente tem, com essa configuração que a gente tem. Então, o que eu acesso com o tarô, ele passa por essa singularidade. E por isso que eu consigo expressar dessa forma. Então, um talento de organizar ideias, um talento de repente, de comunicar de forma clara essas ideias. Então, o conhecimento chega até mim, eu consigo, por meio dessa minha singularidade, expressar. Se eu tivesse outra composição, outros números, outros planetas,
A minha forma de se expressar seria outra. De repente eu viria aqui fantasiado, né, com um capuz aqui de bruxo, viria com mais energia, ou então muito mais calmo. Não sei, mas varia de acordo com a sua singularidade. Por isso que cada um, imagina, quantas pessoas existem nesse planeta, mesmo se forem gêmeos, não existe um igual ao outro, sempre vai ser diferente, porque a gente está se diferenciando o tempo inteiro. Agora, imagina quantas pessoas tem no mundo, quantas singularidades e quanto potencial que cada um tem de manifestação diferente uma da outra. E lembrando dos vídeos passados, nós somos os opostos, eles são complementares, eles não conflituam entre si. A gente está conflituando, por isso que tem muita guerra, mas se a gente conseguisse enxergar que o meu oposto ele ensina sobre mim e vice-versa, a gente aprenderia um com o outro muito mais e enriqueceria a nossa bagagem. Isso daqui não muda, pelo menos nessa existência que eu saiba, não muda. A gente vai estar sempre com essa composição, mas ela vai mudar porque a gente está mudando, ela vai mudar no sentido de aprofundar, ela vai adentrar a nuances, ela vai adentrar as sutilezas, mas mudar ela não muda. Né? Acho que deu para entender. Na base ela não muda. Na base é sempre a mesma, mas ela está em transformação constante. Então, é muito bonito ver o louco porque ele vem para o mundo com essa bagagem, ou seja, é como se a existência falasse assim: você vem para o mundo com uma bagagem que te cabe super bem, que é você em essência, e tudo que você traz aqui ele é importante, fundamental e essencial para você viver a sua jornada. Ou seja, nada te falta. Não tem falta. Ah, eu preciso disso. Não precisa, porque tudo que você veio realizar aqui, você tem. Você tem todos os potenciais para se realizar aqui. Então não falta nada. A falta ela foi inventada para a gente poder, enfim, consumir, para a gente poder se enfraquecer, se fragilizar. Mas não tem falta. A gente veio com tudo que a gente precisa para poder, inclusive as situações mais trágicas, né? Por exemplo, eu tive um pai ausente, por exemplo. Se eu tive um pai ausente, se a gente for olhar com um olhar mais ampliado, com um olhar mais sensível, de repente a gente percebe que foi essa experiência que eu consegui dar conta de viver e que, né, que essa experiência ela me trouxe amadurecimento também em algum lugar. Então a gente nunca sabe, por isso que é mistério, a gente nunca sabe o porquê das coisas. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo bem prático, na minha numerologia, o número de desafio maior é o 1. E o 1 fala de um pai ausente, mas também de um desenvolvimento de autonomia, uma dificuldade. Então é quase como se uma inteligência do universo tivesse colocado no meu desenvolvimento de criança, né? Uma figura masculina mais distante, porque para eu poder, para o meu espírito, sei lá que, poder desenvolver esse potencial de autonomia, essa energia masculina, essa energia forte. Então, é tudo no fundo é tudo perfeito, tudo tem uma perfeição. É que a gente não alcança essa perfeição. A gente fica muito fragilizado, apegado às nossas dores, ao nosso sofrimento, porque realmente tem coisas que a gente pode levar para um lado de muita dor, de muito sofrimento, de muita sensibilidade, mas se a gente está aberto a se transformar, e por mais que doa, a gente fique irritado em várias situações, a gente vai adentrar um estado em que a gente vai conseguir, em algum momento, nem que seja com o passar da vida, olhar para trás e falar assim: nossa, agora eu entendi por que é que eu passei por isso. Uau, tô entendendo, né? Gente, eu tô falando isso a um nível assim muito nesse campo aqui. Eu sei que tem situações que são muito difíceis mesmo. E não, né, enfim, a nossa sociedade, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, muitas vezes é muito ruim, é muito destruidora mesmo. Então, eu tô falando de um lugar, de um campo, assim, de abertura de percepção. Então, não estou falando muito nessa coisa mais racional. Mas, em essência, em algum nível, é assim que funciona. Então, o louco é esse que vem para o mundo para poder se realizar. E uma das partes também mais bonita dele, como o próprio nome já revela, ele é o louco. Ou seja, louco é aquele que está fora do sistema. O que seria isso? O louco ele é livre. Ele é livre para agir da forma como dita a singularidade dele. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque o que é liberdade, né? Tem gente, por exemplo, que
Porque dá muito mal entendido. Tem gente que chega e fala assim, ah, eu faço o que eu quero, então eu sou livre. Será mesmo? Porque na nossa civilização, a gente, ou enfim, a gente, hoje todo mundo é composto por hábitos. Hábitos, crenças, sejam hereditárias, não importa. Ou vai criando também, não importa. A gente vem com. A gente tem hábitos, a gente tem dores. Então, muitas vezes, a gente começa a agir por meio das nossas dores, ou então a gente vai reagir a essas dores, a gente vai para o lado oposto, oposto extremista. Então, eu sou muito reprimido a vida toda, agora que eu descobri que eu sou reprimido, quer saber o que? Eu vou me libertar. Aí começa, aí faz um monte de coisa, né? É, aí, sei lá, começa, enfim, eu não quero, cara, trazer nenhuma imagem aqui, mas sei lá, você é rebelde, coloca piercing, faz um monte de tatuagem, coloca não sei o que lá, muda tudo, assim, pra expressar que agora eu sou livre, não sei o que lá, sai com todo mundo, não sei o que lá. E, assim, sem. Não tô querendo caracterizar ninguém, assim, sabe? Mas é só pra desenhar que às vezes é uma pessoa muito reprimida e quando ela descobre, ela vai pro lado oposto extremista. E a verdadeira liberdade não é assim, vou me libertar, eu vou fazer o oposto daquilo que eu estou sendo, mas é reconhecer aquilo que eu estou sendo, se libertar dessa prisão, assim, acolher, transformar isso. É, tem no conto da Inanna, no mito dela, revela muito sobre isso, que é se acolher, se transformar, e a partir dessa transformação, dessa liberação daquilo que está aprisionando, a gente ganha uma liberdade, porque são as múltiplas possibilidades. O louco fala de todas as possibilidades. Ele tem um abismo na frente dele, ele não sabe para onde é que ele vai ter que dar o primeiro passo. A única coisa que ele sabe é que ele tem que fazer. Agora, o que vai acontecer? Infinitas possibilidades. Então, a gente adentra esse campo de infinitas possibilidades em que eu consigo criar a partir disso. Então eu crio a partir de uma liberdade e não com uma ideia do oposto do que vai ser aquilo. Então, se eu sou uma pessoa calada, agora eu vou falar muito também, agora eu vou falar muito. Então, eu estou forçando uma coisa, eu não estou sendo natural. E aí, a verdadeira liberdade é quando você reconhece a sua prisão e você tira a sua prisão, fala assim, pronto, agora eu estou livre de ser quieto. O que vai acontecer depois que eu consigo declamar aqui para mim mesmo que eu estou livre de ser quieto? De repente a minha ação nem seja ficar falando muito, pode ser que seja também, mas pode ser que a minha ação seja, nossa, agora eu começo a escrever muito, ou falo coisas para quem eu nunca sou de dizer as coisas para as pessoas e começo a dizer as coisas para as pessoas. Tem infinitas possibilidades, mas é sempre importante de onde isso parte. Se isso parte de uma reatividade, se isso parte de um estereótipo, ou se isso parte de uma experiência de liberdade em que você se liberta e fala assim, nossa, tem espaço aqui, agora eu consigo criar a partir dessa liberação. E a criação, ela é assim, infinita, a gente nunca, às vezes nem consegue comensurar o que vai ser criado a partir disso. Mas essa é a liberdade do louco. Ele se liberta das próprias amarras. Ele não vai buscar o oposto extremo para se libertar. Ele reconhece as próprias prisões e se liberta. Se liberta das suas projeções, dos seus ideais, porque tudo, a gente realmente, nós somos muito amarrados na nossa sociedade. Amarrados porque a gente tem ideia de um monte de coisa, a gente tem muitas certezas, a gente tem muita firmeza não, mas muita, a gente é muito fixado nas nossas ideias e convicções. Isso a níveis grandes e pequenos. Às vezes a vida toda, teve uma vez que a vida toda a gente cresce, né, com ideais, né, que a gente é tão assim verdadeiro pra gente que a gente não consegue comensurar que seria diferente. Eu lembro que teve uma questão assim na parte afetiva que para mim era muito, eu tinha algumas coisas que para mim era muito óbvio assim. Quando em algum momento que eu vivi uma experiência que quebrou isso a gente vai vendo ao longo da jornada, depois eu vou falando, eu vou lembrando das cartas. Quando quebrou isso e foi meio que um raio caindo na minha cabeça, eu parei assim, eu falei, não acredito. A sensação era que eu tivesse sido enganado a vida inteira. Eu não queria acreditar. Falei, não é possível que a vida seja isso.
Aí eu queria gritar, assim, tipo, xingar Deus e o mundo e o universo. E falei, com quem que eu falo, né? Com quem eu reclamo agora? Cadê a pessoa? Porque era muito. Falei, cara, não é possível. É como se eu tivesse sido enganado a vida inteira. Eu falei, gente, não é possível. Isso. Como é que eu tava acreditando nisso a vida inteira, assim, acreditando muito mesmo. E não era nada daquilo. Assim, cai um véu que é muito transformador, porque é liberdade. Nossa, no final depois a gente percebe que é liberdade. Eu tô me libertando de uma coisa que nunca vai ser assim, de um ideal, de uma ideia, nunca vai ser, nunca, não funciona assim. Então é muita frustração, muita dor, muito peso. E quando você se liberta, vai embora tudo isso junto também, dor, frustração, peso. E aí fica esse espaço criativo para a gente poder manifestar outras coisas, né? Outras ações que sejam mais singelas, mais genuínas, mais perto da nossa essência. Essa carta também é muito relacionada com a criança, né? Que é esse novo, o estado da criança é um estado de novidade. Ela não tem um ego ali, né? Não tem uma, quer dizer, ela não tem nada fixo. Ela está em constante movimento e se conhecendo. Ela está muito conectada ainda com a energia do sutil. Ela ainda está conectada com o todo. Então é muito, muito especial assim essa carta, eu gosto muito. E aí o louco, se a gente vê, né, ele é tipo o bobo da corte. Então, antigamente o louco é aquele que era o fora da sociedade, né? Aquele cara que andava assim com essas roupas, fazia show na praça, fazia as pessoas rirem. Então, é essa pessoa que fora sai do comum. E muitas vezes ela é dita como louca mesmo. Então, sei lá, se você sai de um emprego muito consolidado, de um emprego maravilhoso, onde você ganha super bem, você fala assim, gente, eu vou sair porque eu tô querendo agora abrir cartas, tô querendo trabalhar com outra coisa. E as pessoas falam assim, não, peraí, você vai largar tudo para poder fazer uma coisa que talvez você nem ganhe tão bem quanto, você nem tenha todas as coisas boas que você tem da vida. Como, peraí, tá louca? E é isso que as pessoas chamam de louco. Assim, tô louco, eu vou seguir meu coração. Eu vou arriscar adentrar esse escuro que eu não sei mais é um chamado que eu escuto. E aí, quem escuta esse chamado do coração e quem dá voz a ele, quem dá o primeiro passo, é uma pessoa louca, porque conforme a gente vai se libertando, e como a gente vive num sistema muito destruidor e muito, muito desconectado, a gente vai se conectando e as nossas ações elas vão sendo diferentes, muito diferentes. É meio que contra a maré mesmo. Não contra a maré, porque a gente não está contra, mas é você fazer coisas que não é comum as pessoas fazerem. E aí dá uma sensação de estranheza, de quase que de uma solidão, ao mesmo tempo que as pessoas, elas, parece que você não se encaixa ali. Aí você fala assim, mas eu também não quero jogar esse jogo, eu não vou ficar fazendo o que tá todo mundo fazendo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer aquilo que tá me dando energia, aquilo que faz sentido, aquilo que é singelo, que tá mais alinhado com a minha essência. E conforme a gente vai se alinhando também, essa energia maior, ela vai nos tomando. E conforme ela vai nos tomando, ela vai se manifestando por nós. E aí a gente vai caminhando passo a passo, muito bem acompanhado e criando coisas que são mais a favor da vida. Porque na liberdade, qualquer ação é a favor da vida, mesmo que seja uma ação que aparentemente possa ser destrutiva. Então você pode, de repente, gritar com uma pessoa, mas não um grito de histeria e nem um grito de raiva, de reatividade, ou porque você quer que a pessoa se sinta inferior. É um grito assim que vem de uma força, de uma. Um grito quase como uma energia de Ansan, um raio de Ansan que transforma, que fala, opa, peraí, tô gostando, tá, continua. É libertador também para o outro, quando a gente está se libertando, né? Isso me lembra de uma amiga minha que ela é bem ariana e teve um momento que eu tava numa situação assim, sempre se repetindo, se repetindo. Aí ela falou pra mim, mas de novo? Assim, com um tom, aquilo me veio como um raio mesmo. Falei, nossa, é verdade, eu de novo nisso. Foi tão libertador. E então não é que é bonzinho, não é que é legalzinho, não é sobre isso, mas é sobre da onde está surgindo a manifestação. Ela está surgindo de uma reatividade, ela está surgindo de uma crença, ela está surgindo de uma rebeldia,
ou ela está surgindo porque você se libertou daquilo que te aprisionava e aquilo te deu espaço, tempo, espaço e criatividade. E criatividade é criativida, né? Criar a vida. Então, algo novo surge que às vezes você nem estava pensando, mas aquilo te toma, te traz informações, tudo, e você começa a manifestar, a caminhar. A partir disso, aí você dá esse salto que realmente não tem como, porque não está programado. Aquilo que está no vazio, aquilo que a gente não conhece, não está programado. Por isso que é tão difícil, porque na nossa civilização, tudo é muito programado. Eu vou fazer isso para ter aquilo de recompensa, que é meio que as pessoas querem tarô, né? Ah, eu tô fazendo isso, o que eu vou ganhar com isso? E quando a gente adentra esse mistério e a gente começa a dar voz para ele, a gente faz alguma coisa e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é assustador demais, muito assustador, porque a gente não conhece, só por isso. E tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, que nem entrar na floresta, né? Ai, cuidado, a bruxa mora na floresta, não entrei não. Olha só o que foi ensinado pra gente. Não entrem não nessa floresta. Tem uma bruxa muito malvada que come criancinhas. E a floresta é a nossa conexão com a natureza, a nossa cura, a nossa é a grande mãe, né? E esse escuro que a gente não sabe, não está no nosso controle, mas porque demonizou, ao invés de ser um lugar assim de acolhimento, a natureza como acolhimento. Imagina, as plantas, elas cuidam da gente, a gente, né, se perfuma com elas, eu faço perfume natural, então eu trabalho com as plantas para trazer esse bem-estar, mas elas nos acolhem, um chazinho, a fitoterapia e outras, muitas outras, né? Então como é que a gente foi demonizando tudo isso e de repente normalizou? Então isso tudo foi contado pra gente, tá muito marcado no nosso consciente e agora tem um monte de gente, um monte de... E por isso que é legal a diversidade, porque cada vez que você vai ouvindo de formas diferentes, ó, um bichinho, de formas diferentes, você vai apagando, mas transformando essa, essas histórias que foram contando pra gente que, né, foi tirando a gente da conexão com a nossa natureza, dentro e fora. Então, tudo isso é o louco, né? Aí né, vocês podem perguntar, né? Ah, mas e se sai num jogo, e agora? Eu vou ter que falar tudo isso? Não. Dependendo, a gente depois pode trabalhar isso melhor, mas, por exemplo, se uma pessoa perguntar de relacionamento, como é que tá a questão do relacionamento dela? Você pode falar, né? Cada um vai ter ali sua inspiração, porque a razão ela anda com a inspiração, então o conhecimento ele anda com a inspiração, com a intuição. Então você pode falar assim, olha, aqui tá num lugar ainda muito imaturo, de muitas possibilidades, então não tem nada firme, não tem nada fixo. Pode ser que a pessoa esteja meio que numa prisão, numa simbiose, enfim, tem muitas coisas que a gente pode ir dizendo sobre quando essa carta sai. É, espera se desenvolver, ou então arrisca, vai, tá com medo, mas vai com medo mesmo, vai ficando, vai conhecendo, não tem volta esse, então vai para frente. Então a gente vai entendendo o contexto inteiro para depois ir adaptando esse contexto na interpretação do jogo, tá? Mas enfim, a gente pode ir conversando mais sobre isso, mas como eu tenho falado, o mais importante para mim aqui é a gente viver a jornada mais do que ensinar a abrir tarô, tá? Então é esse que eu tô colocando essa energia aqui no curso, de mais dar, de se abrir para a jornada mais do que atender, mas claro que com tudo isso é capaz de que você consiga aí com sua sensibilidade, com seus conhecimentos e buscando mais conhecimentos, você chegue em um momento e consiga de fato fazer um atendimento com tarô, tá bom? Então, por enquanto vamos ficar por aqui e aí a gente se vê no próximo vídeo.